Papo Sebrae. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Sebrae. Bem, a transição para o mundo digital atinge todos os setores da economia, empresas públicas e privadas, independentemente do tamanho. É questão de sobrevivência. Se atualizar no dia a dia é vital. Nesse contexto, já estamos falando na indústria 4.0. O 5G chegando com um mundo de possibilidades. As cidades também se digitalizam, buscando a inteligência e a inovação para seus moradores, para seus habitantes. Como a nossa Brasília se situa nesse momento de mudanças. Nós conversamos com Jorge Adriano, gerente de gestão estratégica e políticas públicas do Sebrae DF. Ele é autor de um artigo recente onde destaca a inevitável morte de Brasília 1.0. O título chama a atenção. O Jorge faz um mergulho na história da capital, destaca, por exemplo, o peso do setor público na economia, a alteração da chamada matriz econômica e caminhos como a educação empreendedora para chegarmos a Brasília 2.0. Vamos ouvir o bate-papo. Entrevista. Jorge Adriano, muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Sebrae, tudo bem? Bom dia, Estevão. Bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acessa esse conteúdo, nos ouve e nos acompanha pelo YouTube. Ô, Jorge, hoje é uma provocação interessante, tá bom? Você que está com essa camisa aí da nossa Brasília, camisa muito bonita, por sinal. Você que está no YouTube está podendo ver a camisa sensacional. Aliás, a moda, o segmento de moda em Brasília está dando muito certo, porque está explorando o orgulho que a capital federal provoca não só nos habitantes, como nas pessoas de fora. Então, eu brinquei com essa camisa aí do Jorge, está muito legal. Jorge, vamos lá. Em recente artigo, você faz uma provocação, uma reflexão interessante, tá? A inevitável morte de Brasília 1.0. Que Brasília 1.0 é essa que está deixando de existir? Estevão, Brasília 1.0 era aquele sonho de construir a capital e fazer dela a cidade que serve o Brasil com essa função de capital, de centro do poder político e de ambiente compartilhado pelo setor público, né? Essa vocação original de Brasília. Brasília foi construída para isso, mas quanto mais a gente reflete sobre a cidade e estuda o desenvolvimento da cidade ao longo desses 60 anos de história, a gente vê que Brasília precisa, nesse momento, passar por uma ressignificação, né? A gente viu aí o que aconteceu com a pandemia, o que vem acontecendo com o setor público, né? O enxugamento desse setor público para a máquina ficar mais produtiva, para a máquina ficar mais eficiente. E esse papel de Brasília como capital, ele já não é mais o suficiente para manter a nossa economia com a mesma força, com a mesma vitalidade. Então, a gente precisa, nesse momento, começar a repensar a nossa cidade. É interessante porque no texto muito bem escrito por você, Jorge, você faz até uma provocação. Será que, ao conceber a mudança da capital do Rio de Janeiro para esse cerradão, para o interior do país, Juscelino Kubitschek já fazia essas projeções, já pensava num grau de dependência da economia candanga em relação ao serviço público? Enfim, essa reflexão é interessante. Eu acho que não, porque a própria concepção urbanística de Brasília, do plano piloto, eu acho que Lúcio Costa e JK não imaginavam que hoje já estivesse com uma população superior a 3 milhões de pessoas. A história de Brasília é fascinante, Estevão. Quanto mais eu estudo a respeito da história dessa cidade, mais apaixonado eu fico com ela. Você é de Brasília? Não, eu sou um mineiro candango. Estou aqui há 27 anos, mas sou de Então Belo já Horizonte. se naturalizou. Já me naturalizei. Quanto mais eu estudo a história de Brasília, mais eu fico apaixonado por essa cidade, né? Na verdade, antes de responder a sua pergunta, eu até quero falar um pouquinho dessa experiência pessoal que eu tive com Brasília. Até um tempo atrás, eu estava me organizando para sair do país, né? Já estava com tudo organizado, visto no passaporte e universidade paga, tudo certinho para sair. Aí veio a pandemia, atrapalhou um pouco os projetos de todo mundo e os meus também, e eu acabei tendo que ficar aqui na cidade. Foi quando eu tive um pouco dessa revelação de o que você está procurando lá fora
não tem aqui em Brasília, né? Brasília é uma cidade que tem um índice de desenvolvimento humano excelente, a gente tem uma excelente qualidade de vida nessa cidade. Brasília é patrimônio da humanidade, isso não é sem razão, tem uma história linda, né? Você mencionou aí agora a saída da capital do Rio de Janeiro. Na verdade, o projeto de trazer a capital para o Centro-Oeste ele vem desde Pedro II, né? E aí José Bonifácio foi quem provocou a trazer a capital para o centro do país. Foi ele, inclusive, que sugeriu o nome Brasília, né? E aí foram feitos vários estudos, ainda nos idos de 1800, sobre onde poderia ser essa capital. A galera veio aqui para o Centro-Oeste para poder começar a avaliar o Planalto Central, se teria condições de receber a cidade. Em algum lugar lá na Europa, em 1800 e alguma coisa, foi quando Dom Bosco teve uma revelação entre o paralelo 15 e 20 de uma cidade fantástica, de um lugar de muita prosperidade. E aí, em 1922, no centenário da independência, a pessoa veio aqui em Planaltina de Goiás, colocou lá a pedra fundamental da cidade. Eu não sei se você se lembra, mas há um tempo atrás as pessoas chamavam aquela região ali de Brasilinha, porque eles pensavam em construir a cidade de Brasília por aí. E aí veio o governo de JK, ele ainda na sua campanha eleitoral, lá com o seu plano de metas, falando sobre integração nacional, falando sobre desenvolvimento da indústria automobilística, construção civil, construção de rodovias, e ele foi num comício em Goiás, quando um senhor, na verdade ainda um jovem de 20 e poucos anos, Antônio Soares, chamado de Tuniquinho, perguntou para ele num comício em Jataí: o candidato, já que o senhor fala tanto aí em cumprir toda a Constituição, o senhor pretende cumprir o que diz a Constituição sobre construir a capital da cidade aqui no centro do país? E Juscelino disse: se está na Constituição, vamos fazer. E aí ele percebeu que construir a capital ia ser a síntese de todo o projeto de plano de metas dele. Construir uma cidade ia desenvolver a indústria, construir a cidade ia promover a integração nacional. Então ele falou: cara, é isso aí que sintetiza todo o nosso plano de metas, vamos fazer Brasília. Agora, deixa eu só pegar o gancho, porque essa concepção do Juscelino, eu acho que sim, né? Os 50 anos em 5, de certa forma, você deu uma chacoalhada no país, né? Você conseguiu desenvolver a indústria, mas, ô Jorge, a indústria do Distrito Federal ainda tem muito, eu não vou falar que ela é incipiente, ela tem um peso importante, mas ela tem muito ainda a se desenvolver, né? Hoje, nós estamos muito calcados ainda no poder público, nos altos salários, na estabilidade funcionalista, renda per capita altíssima, a maior do país ainda, e no comércio, prestação de serviço é muito pujante aqui em Brasília. Mas na indústria ainda estamos no 1.0, em nível nacional a indústria já está no 4.0, Jorge. São duas coisas diferentes, Estevão. A indústria ela passou por vários ciclos de evolução, desde a Revolução Industrial até a internet que nós temos hoje, né? Então, a indústria vem passando por diversos movimentos revolucionários que fizeram com que ela chegasse ao que ela está hoje, diferente da nossa cidade, que foi construída para ser capital, que exerceu esse papel muito bem nesses últimos 60 anos, mas que agora a gente precisa repensá-la economicamente, né? Então, se você pensa, a nossa estrutura econômica, tem um estudo de PIB da Codeplan, que indica que a participação da indústria aqui em Brasília é de 4,2% do PIB. O agronegócio representa cerca de 0,5% do PIB. E aí você tem um setor público que hoje é 45% de toda a nossa produção, todo o nosso produto interno bruto vem da administração pública. E a gente gosta muito de dizer que 50% do nosso PIB vem de comércio e serviço. Na verdade, a gente precisa analisar um pouquinho melhor esses 50%, porque 16% desse bolo de 50% vem de atividades financeiras, que são basicamente a presença do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que tem sede aqui em Brasília. Então, é setor público também. Também. A gente pode dizer que quase 60% do nosso PIB vem do setor público, e isso deixa a gente numa situação bastante complicada quando a gente avalia uma tendência de enxugamento do setor público. Uma tendência muito boa, na verdade, né? De forma nenhuma a gente está tentando dizer que isso não deve acontecer. Pelo contrário, a máquina pública precisa ser cada vez mais eficiente, o setor público precisa reduzir o seu custo de manutenção para o Brasil. Só que quando a gente fala de mais Brasil, menos Brasília, a gente precisa
ter um posicionamento um pouco cauteloso em relação a essa frase, sabe? Porque a nossa economia, ainda dependente do setor público, precisa se diversificar para que o Distrito Federal não empobreça à medida que esse setor público é enxugado. Não sei se você viu uma matéria que saiu no Correio Brasiliense, na época da pandemia, que dizia que o Distrito Federal foi o estado que mais empobreceu depois da pandemia, né? A gente foi o estado que teve o maior indicador de crescimento de pobreza e extrema pobreza no país inteiro. E isso é reflexo, claro, da estrutura econômica que a gente tem. E você, no texto, você destaca a urgência e o fato de ser estratégica uma mudança, uma alteração na matriz econômica da cidade. Quais os caminhos, Jorge, que você aponta para essa mudança? Investir mais, atrair mais a indústria de talentos, a indústria digital, inteligência. O que a gente pode fazer para alterar isso? Brasília 2.0, em resumo, é exatamente um movimento pela diversificação, pela dinamização da nossa matriz econômica, né? Então, em resumo, se eu pudesse dizer o que é Brasília 2.0, Brasília 2.0 não é um projeto, não é um programa, não é uma iniciativa exclusiva do SEBRAE. Brasília 2.0 precisa ser um propósito de todos os brasilienses. Todas as pessoas que moram e que amam essa cidade, todos os órgãos públicos, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, todo mundo precisa repensar Brasília, porque, como a gente fala no artigo, é uma necessidade urgente de dinamização da nossa matriz econômica. E já existem vários estudos que apontam quais são as nossas principais vocações, né? Onde a gente deve investir para dinamizar essa nossa economia. E um dos eixos que a gente precisa investir é na nossa vocação logística, né? A gente está no centro do país, a gente tem uma infraestrutura planejada, muito boa, e que pode atender, pode transformar o Distrito Federal num hub de distribuição para o Brasil e para a América Latina. Não é à toa que a Amazon percebeu esse potencial e está vindo para cá. Então, essa é a primeira vocação. Esse nicho do e-commerce, do comércio eletrônico, a gente pode explorar. Nossa, até enrolei minha língua aqui. A gente pode explorar bastante esse segmento econômico, justamente pela nossa localização no centro do país, né? Uma localização privilegiada que dá para a gente condições de ser esse centro de distribuição para todo o país e para toda a América Latina e ter mais capital sendo movimentado pela nossa cidade e, com certeza, por consequência, mais renda sendo gerada aqui. Então, vocação logística é uma das vocações que a gente tem, mas a gente também tem uma vocação muito forte voltada para a inovação e tecnologia, né? A gente tem aqui das maiores concentrações de mestres e doutores por habitante em relação aos demais estados do país. Tem a Universidade de Brasília, tem tantas outras universidades muito fortes aqui no Distrito Federal, centros de pesquisa, né? A gente tem várias instituições que lidam com pesquisa diariamente vindo para cá. O Albert Einstein, que veio para Brasília também, mostra um pouco do nosso potencial na área de saúde. Então, a inovação e a tecnologia são vocações naturais de uma produção intelectual de alto valor agregado, que combina muito com a nossa população, que tem escolaridade elevada, que tem boa formação. Então, Brasília precisa se dinamizar, investindo mais em inovação e tecnologia. E uma outra vocação que a gente sabe que existe aqui na cidade é o do turismo e da economia criativa, né? Pois essa história que a gente está falando agora, você tirou daqui, da minha língua, porque eu estava querendo entrar nessa seara da economia criativa, que é um conceito relativamente novo, que o SEBRAE-DF abraçou. O SEBRAE está investindo muito nisso, está ajudando muitos empresários a entrarem nesse terreno da economia criativa. O que é a tal da economia criativa, meu caro Jorge? Economia criativa. Economia criativa são as atividades intensas de criatividade. Então, o que é isso? É o cinema, é a fotografia, é a arquitetura, é o design, são as artes, é a música, né? Então, a gente tem aqui no Distrito Federal um potencial muito grande para isso. A arquitetura a gente não precisa nem falar, né? O mundo inteiro vem para Brasília para conhecer essa cidade e
entender um pouco dessa estrutura urbanística maravilhosa que a gente tem, moderna aqui de Brasília, mas nós temos muito mais que isso. Nós temos um potencial muito grande para a música, por exemplo. Olha o cinema, com tantas histórias aí da nossa querida Legião Urbana, contando as histórias de Brasília para o Brasil e para o mundo. A fotografia, o design, nós temos excelentes designers aqui em Brasília, então são atividades intensas de criatividade com altíssimo poder de geração de renda. Brasília não tem um território muito grande, nós somos muito pequenininhos, né, em termos de extensão de terra, então a nossa vocação ela precisa demandar menos espaço, né, espaço físico, e precisa demandar mais intensidade de inovação e de criatividade, e isso a gente tem bastante. Agora, no seu artigo, você também privilegia, se a gente pode dizer assim, o que você chama de políticas públicas que fomentem e possam atrair investimento nesses eixos, desde a economia criativa, as fintechs, uma indústria mais tecnológica. Qual o papel hoje do Estado, do investimento público nesse contexto, Jorge? A política pública, ela é o cerne do ambiente de negócios, né? A gente ter um espaço favorável para se empreender depende muito de uma estrutura governamental que tem nessa cidade. Espaço legislativo, investimento, fomento de setores estratégicos, regulamentos que beneficiem a entrada desses setores estratégicos. Então, como eu falei agora há pouco, Brasília 2.0 não pode ser uma iniciativa de algumas pessoas ou de alguns órgãos. Brasília 2.0 precisa ser pensada por toda a cidade e por todo mundo que ama essa cidade, mesmo quem não mora aqui, mas que pode alguma coisa contribuir com essa mudança. E isso inclui necessariamente diálogo com o poder executivo, com o poder legislativo, em busca de políticas públicas que atraiam esses setores estratégicos. E setores que sejam mais do que intensos de criatividade, intensos de propriedade intelectual, de inteligência mesmo, setores que sejam representados por baixo impacto ambiental, setores que utilizem energia limpa, que combinem com a proposta que a nossa cidade tem. Então, Brasília é muito mais do que ser um centro de poder político, precisa ser um centro econômico. A gente, comparado com outras cidades do Brasil, nós já somos a terceira maior metrópole do país, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nós precisamos agora nos tornar, receber esse título por uma diversidade econômica que traz mais empreendimentos, que traz mais desenvolvimento para a região. Não podemos continuar perdendo os nossos jovens recém-formados para outros centros que saem de Brasília porque não enxergam aqui uma oportunidade para as engenharias e vão para São Paulo, e vão para Minas, e vão para o Sul. E aí a gente produz cada vez mais gente preparada, gente talentosa, gente formada, essas pessoas estão indo para outros lugares. Então, a gente precisa dessas políticas em funcionamento para atrair esses setores e gerar novas oportunidades para que Brasília tenha possibilidade de ser tudo que ela tem potencial para ser. Ô Jorge, já estamos chegando na parte final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Você diria, mesmo porque é um termo que você utiliza bastante também nesse seu artigo, que a educação empreendedora é a base para essa mudança de matriz econômica do DF? A gente já conversou algumas vezes sobre educação empreendedora, né, Estevão? E claro. Esse é um assunto especialmente relevante para Brasília. Por causa desse nosso contexto de setor público muito forte, a gente tem uma cultura muito enraizada na nossa cidade de que as pessoas precisam crescer buscando oportunidades dentro do setor público. E é muito importante que a gente mude essa concepção, que as pessoas, desde crianças, né, as crianças, os jovens ainda na escola, eles tenham condições de expandir mais a sua visão em relação ao futuro, sabendo que existe, sim, oportunidades e boas oportunidades no empreendedorismo. Então, o setor público, por mais que ele seja importante e relevante para a nossa economia, o que realmente vai gerar e movimentar renda na nossa cidade é a iniciativa privada. Então, as pessoas precisam olhar para o empreendedorismo como uma alternativa viável e rentável aqui no Distrito Federal, sabe? Então, a educação empreendedora tem esse papel de mudar a cultura. Não é um processo simples,
É um processo que leva tempo, é um processo de construção na mente das pessoas, né? Nós estamos nos esforçando muito para levar isso para as nossas escolas. Mais de 170 mil estudantes foram alcançados pela educação empreendedora do programa do Sebrae só no ano passado. Mas nós fazemos esse movimento dentro da escola, só que a sociedade precisa abraçar isso de forma que todo mundo, que os pais dentro de casa, que as famílias comecem a orientar os seus filhos a perseguir esses objetivos dentro do empreendedorismo. Porque por mais que o setor público seja caracterizado pela estabilidade econômica, né, pela estabilidade do emprego, rico é empresário. Quem movimenta recursos, quem gera emprego, claro, é empresa. E a gente não pode cair na esparrela e no caminho da crítica fácil de demonizar o empresariado. Acho que é um discurso que a gente não pode abraçar. Em quaisquer áreas, há pessoas boas e pessoas ruins, pessoas competentes e incompetentes. E no mundo empresarial, não foge a essa regra. Para fechar com chave de ouro, Jorge, nesse mundo aí, nesta Brasília 2.0, tem oportunidades, espaço para os micro e pequenos ou é coisa só de grande, dos peixes grandes? É de Brasília, é de todo mundo que mora aqui e todo mundo que admira essa cidade. Você falou agora há pouco sobre demonizar o empresário, né? Eu acho que a gente precisa ter o cuidado para não demonizar nem a iniciativa privada, nem o setor público. Sabe Eduardo e Mônica? Todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Então, a gente tem setor público e setor privado aqui em Brasília em condições de ter uma excelente harmonia para o nosso desenvolvimento econômico. Então, esses dois eixos são muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, o setor público, o setor privado e a sociedade civil, a gente precisa todo mundo convergir os nossos esforços nessa direção para trazer Brasília 2.0 à realidade. Brasília 2.0 é das crianças que estão na escola, Brasília 2.0 é dos professores, é do microempresário, é do grande empresário, é do servidor público. Brasília 2.0 é de todos nós. A gente precisa concentrar o nosso esforço, convergir o nosso esforço em direção de ressignificar a nossa cidade. Somos e temos orgulho de ser o centro político do país, mas agora nós precisamos nos transformar também numa metrópole economicamente viva e pujante. Oxalá, tomara. Vamos conseguir, sim. Obrigado, Jorge, pelas reflexões, por dividir o seu conhecimento. Sempre bem-vindo aqui no nosso Papo Sebrae. Valeu, meu amigo. Estamos aí. Quem estiver mais interessado nesse conteúdo de Brasília 2.0 e quem quiser discutir um pouquinho sobre esse assunto e como pode contribuir, procura a gente lá no Sebrae. A gente está conversando com outras instituições também, levando para mais pessoas o conhecimento sobre Brasília 2.0, a urgência da gente convergir nossos esforços nessa direção. Então, todo mundo que tem interesse em conhecer um pouquinho mais e quiser contribuir com isso, procura a gente lá no Sebrae, que a gente vai estar muito satisfeito em trocar algumas figurinhas e construir essa cidade que a gente tanto sonha. Abração, Jorge. Obrigado. Valeu, amigo. Até mais. Grandes desafios, hein? Agora vamos para as dicas com a Cris Nione, assessora de imprensa do Sebrae DF. Hoje a Cris aponta caminhos para aproveitar o Dia dos Pais e aumentar, claro, as vendas. Para contextualizar para você, ouvinte, e você que está nos acompanhando pelo YouTube, a data é uma das mais importantes do calendário do comércio e abre a programação das promoções do segundo semestre, que ainda conta com o Dia das Crianças, a Black Friday e, claro, o Natal. Levantamento feito pelo Sebrae no ano passado mostrou que, além dos pais, os maridos, companheiros, noivos e namorados estão entre os mais presenteados nessa data. Oi, Cris, bem-vinda. Dicas Sebrae. Olá, Estevão. Olá, ouvintes. Vamos às dicas da semana? Dica 1. Planejamento é a palavra de ordem. Planejamento, Estevão, significa muitas coisas, como, por exemplo, organizar e preparar a equipe, ampliar a presença digital, organizar os estoques, ativar o relacionamento com os clientes, entre outras providências que são necessárias. Mas tudo começa com a gestão de estoque da empresa. Uma das principais regras para alcançar bons resultados é contar sempre com carros-chefes, que são aqueles 20% de produtos que representam 80% das vendas. Os empresários precisam se programar para não deixar faltar na prateleira esses itens que funcionam como principais atrativos da clientela.
Dica 2. Use e abuse das redes sociais. O público potencial precisa saber como a empresa se organizou para atender às expectativas dos consumidores no período. Por isso, vale a pena lançar mão das redes sociais, onde a marca está presente, além de usar os aplicativos de mensagem para falar diretamente com antigos clientes. Entenda o melhor jeito de suprir suas necessidades. Algumas simples perguntas nos stories do Instagram, por exemplo, já podem ajudar a entendê-lo melhor. Manter contato constante também é muito importante e você também pode usar o WhatsApp para isso. Dica 3. Prepare sua equipe. Uma equipe de vendedores preparados é outro passo fundamental para alcançar bons resultados nas vendas dos Dias dos Pais e de outras datas comerciais. Além de conhecer os produtos da empresa, os funcionários precisam ouvir e entender as necessidades dos clientes para ser certeiro na hora de oferecer o que ele está procurando. Dica 4. Surpreenda. Mostre para seu cliente como devemos demonstrar que nos importamos com quem amamos. Que tal incentivá-lo a comprar o seu produto e pedir para entregar na casa do pai dele diretamente? Podemos também oferecer a oportunidade de incluir uma mensagem personalizada com o presente. O importante é inovar, surpreender e algumas atitudes simples já fazem a diferença. Dica 5. Facilite a compra. É outra coisa importantíssima. A venda em si pode ser feita pelo WhatsApp Business, por exemplo. Não crie barreiras para o seu cliente. Já mande as opções de pedido de forma clara e prática. Envie o link de pagamento, oriente sobre a forma de entrega ou retirada. Qualquer que seja a maneira, facilite a compra. Assim fica mais fácil de manter o seu cliente. É isso aí, Estevão. Até semana que vem. Valeu, Crisnione. Com a participação dela, nosso Papo Sebrae fica por aqui. Até semana que vem com mais informações para você, micro e pequeno empreendedor do Distrito Federal. Tchau, tchau, pessoal.